inovação, criatividade, liderança, determinação. Cada um com o seu sonho. O que eles têm em comum? A escolha. A escolha que faz toda a diferença. Venha para a Metropolitana. Nós iremos com você. Vestibular Agendado 2020. Agende sua prova pelo site metropolitana-ro.com.br ou use a sua nota do Enem. Metropolitana. Escolha fazer a diferença. Estamos no laboratório de microscopia da faculdade, onde os alunos analisam os elementos celulares nas amostras de sangue, que chamamos de hemograma. Isso garante a associação dos aprendizados nas aulas teóricas com os achados clínicos nas aulas práticas. Sou a professora Tássia Ferreira, professora de hematologia do curso de biomedicina do Centro Universitário Aparício Carvalho. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. Bem-vindo ao Centro Universitário dos seus sonhos. Os laboratórios têm tudo de mais moderno para você praticar durante o curso. Aqui você pode viver uma experiência universitária única e completa. Agende a sua prova pelo site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Esse centro universitário poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas está aqui em Porto Velho, Rondônia. Centro Universitário Aparício Carvalho. Venha viver essa experiência. O futuro acontece a cada instante, a cada segundo que passa. Acontece na forma que nós nos comunicamos, que nos locomovemos, mesmo que não percebemos. O futuro está em constante construção. Vestibular de Mecatrônica Finca. Inscreva-se pelo site vestefinca.com.br. Agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Centro Universitário Aparício Carvalho. Com você, construindo o futuro. No ar, mais um programa Sala de Opinião. E hoje com uma convidada muito especial, que é a professora Daniele Cavalcante. Ela é coordenadora do Centro Universitário Aparício Carvalho, do curso de Psicologia. É uma satisfação muito grande, professora, poder recebê-la só aqui mais uma vez. Obrigada, eu é que agradeço. Professora, nós, logicamente, que vivemos uma crise social muito grande. Os problemas sociais são imensos, né? Isso. E cada dia se agrava mais. E aqui na capital, no município de Porto Velho, nós temos observado o número de usuários de drogas e consumo de drogas aumentando assim assustadoramente. E uma coisa que nos incomoda muito, incomoda toda a sociedade, é a tranquilidade que as autoridades vem deixando passar esse quadro tão terrível, principalmente ali na Avenida Jorge Teixeira, na altura da rodoviária de Porto Velho, naqueles canteiros, consumo de droga, venda de droga, uma quantidade cada dia aumentando mais, agressividades, brigas ali, e colocando em risco as pessoas a população do município de Porto Velho, principalmente também aquelas pessoas que frequentam a rodoviária do município de Porto Velho. E a gente fica muito preocupado porque esse quadro é um quadro grave, que vem se alastrando por algum tempo. Já tem moradores de rua morando com barraca armada na frente no canteiro. Já e ninguém Cracolândia. E Cracolândia. Isso é muito triste para uma capital e um problema que pode ser resolvido, que não é um problema ainda estamos no início dessa Cracolândia. O que nós temos que fazer, professora? Quais as providências que nós todos temos que fazer para poder combater esse tráfico de droga e o consumo de droga aqui no município de Porto Velho, naquela altura da rodoviária, que é um ponto principal onde chega
as pessoas de todos os municípios, né? E é triste ver aquelas pessoas realmente viciadas, drogadas, e nós não cuidarmos delas. Precisamos cuidar delas, precisamos tratar dessas pessoas. Com certeza. Na verdade, a população de rua tem crescido, não só lá na frente da rodoviária, infelizmente, Porto Velho inteiro está realmente expandindo essa população. E aí falta o primeiro de todos, né, que a gente tem que comentar, o poder público. Existem até algumas políticas voltadas para essa população de rua, voltadas para a questão da saúde. No âmbito da psicologia até tem hoje já o consultório de rua, mas são sempre políticas assistenciais, políticas no sentido de tratar quem já está ali. Mas o que ainda falta, e isso todo mundo pode contribuir, as instituições de ensino, inclusive, o poder público em si, a segurança pública, todos podem atuar também no sentido da prevenção. Porque o que se acaba acontecendo é a manutenção disso, e a pobreza vem crescendo, o desemprego vem crescendo, e a tendência é que essa população, que o consumo, que a venda de drogas entorpecentes, a tendência é, infelizmente, aumentar. Então, pessoas engajadas, pessoas que já estão no poder público, que podem fazer alguma coisa, pessoas que de uma certa forma, têm voz nesse sentido, e a própria população. Nós temos várias iniciativas, vários projetos sociais, que veem muito outras áreas que também necessitam, mas às vezes essa área ela fica um pouco esquecida. Existe dentro do governo estadual, ou federal e logicamente municipal, algum órgão responsável para ajudar em termos de serviço social ou de controle dessa população de rua? Existe. Na verdade, o próprio sistema de saúde, ele hoje em dia, ele está todo organizado, ele é para caminhar com o mapeamento dessa população. Não só dessa população, mas da população de rua, da população ribeirinha, da população indígena, das populações, de uma certa forma, mais necessitadas. Então, é necessário que haja esse mapeamento, é para existir esse mapeamento, para que essas políticas consigam atender a todos de maneira igualitária. Então, os próprios órgãos da saúde, né? o CRAS, o CREAS, o CREPOP, existem órgãos específicos para trabalhar essas áreas. E com relação aos drogaditos também, professora? Também, existem instituições específicas, né, que trabalham, e aí em Porto Velho nós já temos também várias cadastradas que trabalham esses pontos, a própria Casa Família Roseta, e tem outras em Porto Velho que trabalham no atendimento a essa população. Mas a gente não tem visto atuação naquela área. O que nós verificamos diariamente é pessoas levando alimentação, dando suporte na parte alimentar. Mas o que nos preocupa é a saúde dessas pessoas, né? A saúde mental, o risco em que elas passam, mental, né? Não só o risco delas em si, mas o risco que leva a sociedade de um modo geral, que frequenta a rodoviária, o que passa naquela região ou em outras regiões do município. Ali é o cartão de visita, né, da capital. Você chega numa rodoviária e depara com um quadro deprimente, que é a quantidade de drogas sendo vendida na porta da rodoviária. Não que isso seja escondido, né? Se existe numa sociedade, temos que trabalhar isso, essa é a realidade. Não é para esconder, é para trabalhar, para que não tenhamos isso em Porto Velho. Lógico, dar assistência, ali, posição, né? E o interessante é que o que nos deixa bastante assim com estranheza é ver a facilidade deles chegarem um vendendo para o outro, consumindo droga na frente de todo mundo, ali na beira da Jorge Teixeira, naqueles canteiros ali da prefeitura, tão bem cuidado que está os canteiros, e cada nicho daquele de jardim tem uma casinha, tem um grupo de pessoas consumindo. E será que só nós que estamos vendo isso? Na verdade é aquela história, né? Todo mundo vê, todo mundo finge que não está vendo. Acaba se naturalizando essa realidade. Então, vamos fazer aqui um apelo ao governo do estado, ao município, às autoridades policiais, à Secretaria de Segurança Pública, aos órgãos envolvidos,
para dar suporte e tentar amenizar o sofrimento daquela população e tirar esse risco. É um risco eminente, não só para as pessoas que chegam a Porto Velho, mas para aquelas pessoas que estão ali consumindo drogas, né, vendendo drogas. Precisamos de uma ação. Eu acho que a Secretaria de Segurança, juntamente com o município, Governo do Estado, Secretaria de Saúde e outros organismos, né, que existem, outras entidades, precisamos dar uma solução e ajudar aquelas pessoas. Isso. De uma certa forma, ir na fonte do problema, né? Atender de maneira que a gente elimine a problemática. Professora, estamos começando o ano 2020, né? Isso. Então, cheio de esperança, expectativa e buscando sempre a felicidade para toda a população, para a comunidade. Qual a perspectiva da senhora para 2020? Olha, sempre diante de um novo ano, né? As pessoas, elas organizam a sua vida no sentido de novas metas, no sentido de atingir determinado objetivo. Todo mundo, ainda bem que sempre tem um novo ano, né? Porque isso é uma motivaçãozinha melhor para que eu renove a minha vida para o ano que vem. E aí essa pergunta sempre fazem, né? Sempre fazem para um psicólogo, como fazer para ser um ano melhor? E eu vejo muita gente fazendo listinha de metas, 10 metas, várias metas. Eu vou emagrecer, eu vou passar num concurso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? E na maioria das vezes as metas, elas ficam no papel. A meta principal, ela tem que ser o que fazer para a minha meta sair do papel. Então, o que eu indico é que você tenha uma meta, mas que essa meta saia do papel, que você dê o primeiro passo. Então, se a tua meta é emagrecer, qual foi o teu primeiro passo? Você já foi numa nutricionista para analisar o teu cardápio alimentar, a tua reeducação alimentar? Ah, mas eu não posso ir num nutricionista, eu não tenho convênio, eu não tenho dinheiro. Então, vai pesquisar na internet como que pode ser essa tua nova reeducação alimentar. Quanto custa os alimentos que você vai consumir, onde você vai comprar, elabora o seu cardápio. Ou seja, não basta, no exemplo do emagrecer, não basta fechar a boca, porque isso vai aumentar a tua ansiedade. Eu tenho que reorganizar a minha vida em prol disso. A mesma coisa quem quer passar num concurso. Qual foi o teu primeiro passo? Você já separou os livros, baixou na internet em PDF, falou com quem tem, se matriculou no cursinho, o que você fez? Se você, eu vou fazer o nível superior, qual foi o teu primeiro passo para fazer o nível superior? Já escolheu? Sabe o que quer, né? Sabe o que quer? Então, a dica é, o que esperar para esse novo ano, tire do papel, transforme em ação aquilo que você colocou no papel. Mesmo que seja só uma meta, mas que você realmente inicie o ano, que já estamos atrasados, quem não fez isso ainda, dê o primeiro passo para atingir a sua meta. Isso ainda dá tempo, né? Vamos escolher certeza. uma meta a ser seguida, aí, a querer conquistar, mas tem que lutar, né, professor? Isso, com certeza. Só pensar e sonhar não resolve não, né? Porque tem que ir à luta. Promessa, o dia a dia vai te levando. O dia a dia vai te levando se não tiver esse primeiro passo. Força de vontade. Isso, com certeza. Determinação. E ação. E ação. E ação. Aqui vamos fazer um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Inovação, criatividade, liderança, determinação. Cada um com o seu sonho. O que eles têm em comum? A escolha. A escolha que faz toda a diferença. Venha para a Metropolitana. Nós iremos com você. Vestibular agendado 2020. Agende sua prova pelo site metropolitana-ro.com.br ou use a sua nota do Enem. Metropolitana. Escolha fazer a diferença. Estamos no Laboratório de Solos, onde realizamos ensaios químicos e físicos de solos. Esses ensaios são justamente as análises de matéria orgânica e física de solos. Sou a professora Esther, coordenadora de laboratórios do Centro Universitário Aparício Carvalho.
Toda a estrutura que você precisa tem na finca. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. O futuro acontece a cada instante, a cada segundo que passa. Acontece na forma que nós nos comunicamos, que nos locomovemos, mesmo que não percebemos. O futuro está em constante construção. Vestibular de Mecatrônica Finca. Inscreva-se pelo site vestefinca.com.br. Agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Centro Universitário Aparício Carvalho. Com você, construindo o futuro. Bem-vindo ao Centro Universitário dos Seus Sonhos. Os laboratórios têm tudo de mais moderno para você praticar durante o curso. Aqui você pode viver uma experiência universitária única e completa. Agende a sua prova pelo site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Esse centro universitário poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas está aqui em Porto Velho, Rondônia. Centro Universitário Aparício Carvalho. Venha viver essa experiência. Voltamos com Sala de Opinião. E aqui com a professora Daniele Cavalcante. Ela é coordenadora do curso de Psicologia em Porto Velho, do Centro Universitário Aparício Carvalho, Finca. Professora, temos que buscar a felicidade, né? Com certeza. E vamos esperar que esse ano de 2020 realmente seja um ano repleto de felicidade para toda a população. Esperanças existem, né? Os problemas sociais são muito grandiosos, mas com perseverança, com determinação dos governos, tanto municipal como estadual e federal, nós vamos conseguir passar essa fase ruim para a população, né? Difícil que o Brasil passou. A expectativa da senhora, então, é sempre... Vamos alcançar as metas. Professora, psicologia, a formação em psicologia. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da importância da psicologia e da formação de um psicólogo, não só para a pessoa em si, na sua formação, mas a importância do psicólogo na sociedade. Já até baseado no que estávamos falando anteriormente, essa questão do consumo de álcool, do consumo de drogas, né? A forma como a sociedade hoje ela está constituída, infelizmente, nós temos aí pessoas cada vez mais ansiosas, cada vez mais deprimidas, filhos cada vez mais desamparados, às vezes até com pai, com mãe, e uma família constituída, mas desamparados no sentido social, sem muita orientação, porque existe muita estimulação hoje, e aí essa série de estimulações, ela traz hoje um ser humano frágil, um ser humano muito pautado no ser, muito pautado nele, um ser humano, infelizmente, um ser humano frágil e egoísta. E aí isso vem trazendo uma série de necessidades, que para o lado da psicologia, é a demanda da psicologia. Então, a psicologia ela entra nesse momento para amparar esse processo, né, para que nós tenhamos uma sociedade mais sadia, que infelizmente esse é o quadro que se apresenta. E aí a psicologia entra para tentar, olha, como deve ser a postura dos pais nesse mundo moderno. Como deve ser a postura das instituições, porque a psicologia ela está em tudo, né? Como eu vou tratar essas novas psicopatologias, essas novas síndromes? Então é onde entra a psicologia. Ela vem no sentido de dar suporte nesse mundo contemporâneo. Nós vivemos uma instabilidade da sociedade muito grande. Como você avalia a nossa sociedade com relação a todos esses problemas sociais? Ela está instável? Completamente instável. Hoje você tem uma informação,
Hoje você tem um planejamento, amanhã já é uma outra informação e aí deve-se que se tenha um novo planejamento. Então o ser humano ele precisa ser proativo, ele precisa ser dinâmico e nisso tudo vai passando as emoções. Então as pessoas não aprendem a lidar com as emoções, elas vão engolindo as emoções, vamos dizer assim. E aí é por isso que lá na frente tem as problemáticas, tem o indivíduo frágil. A juventude é que mais sofre, né? Com certeza, porque ela tem as informações de ambos os lados. Ela tem a informação dos pais, que são de uma outra época, e ela tem as informações dessa geração, que, como eu coloquei, toda hora, todo momento, temos novas informações. Aí bate um conflito grande, né? Um conflito, principalmente realmente para os adolescentes, porque aí vem um conflito dentro de casa, vem um conflito daquele que ele vê lá fora, vem um conflito daquilo que ele está sentindo, então realmente é o maior refém. Professora, esse atrito, esse conflito que existe de gerações, filhos modernos, pais tradicionais, filhos com ideias muito avançadas, pais com as ideias tradicionais. Esse conflito familiar, como lidar com isso? A principal questão é do lado dos pais, né? Os pais, eles têm que entender que estamos em uma outra era, né? Então, eu não tenho como lidar com o meu filho da mesma forma que os meus pais me educaram, porque é uma outra era, é uma hora diferente. Então, para o âmbito dos pais, eles precisam procurar essa informação. E eles têm fonte, eles têm a internet também, eles têm cursos e palestras o tempo todo, dando dicas, informando, profissionais que estão aí trabalhando nesse sentido, psicólogos, né? Trabalhando nessas orientações. Então, os pais procurar se inteirar um pouco mais desse processo e os adolescentes também estarem abertos para os dois lados. Não é só o que eu tenho na atualidade, eu também tenho aquela informação que não se perdeu no sentido do respeito ao outro, no sentido das relações interpessoais. Eu tenho informações importantes com os pais. E aí entra aí a comunicação no âmbito familiar, porque o que mais se vê são famílias que não se comunicam, não só pais e filhos, mas marido e mulher não se comunicam, né? Pai e mãe, independente da idade, irmãos que não se comunicam, pessoas que não se comunicam. Elas se comunicam virtualmente. Presencialmente, não há um bom relacionamento. Professora, a educação superior, como a senhora vê esse processo da educação superior? A importância da educação superior? A educação superior hoje, ela entra em todo esse âmbito social, né? Porque antes, né? Não vamos dizer nem antigamente. Antes, você até conseguiria um bom emprego se você não tivesse muito estudo, se você tivesse um ensino médio. Era exigido do homem que ele tivesse habilidades e competências. Hoje não basta habilidades e competências, hoje ele precisa, além das habilidades e competências, ele precisa do diferencial. E aí o diferencial, ele é o ensino superior. Não, mas você é formado em quê? Não se espera mais que a pessoa tenha somente o nível médio, se espera que ela tenha também o nível superior. Então, por isso o nível superior, porque já é, entre aspas, uma obrigatoriedade desse mundo moderno. Acaba sendo uma necessidade desse mundo moderno, um nível superior. Nós observamos no nosso dia a dia, professor, um número bastante expressivo de jovens e pessoas da sociedade, da comunidade, procurando a sua formação aqui no Centro Universitário Aparício Carvalho. O que o senhor acha, o que se deve a isso, essa procura tão grande das pessoas para nossa instituição? Olha, primeiro, existe aí uma necessidade do nível superior, como eu coloquei, né? As pessoas já estão percebendo isso, existe uma orientação muito grande
no sentido de que escolha cursos que tenham a ver com a tua área, com a tua aptidão. Existe uma tendência realmente a isso. E o Centro Universitário tem uma gama imensa de cursos. Além de uma gama imensa de cursos, nós temos uma estrutura maravilhosa, né? Então, para cada curso, temos um diferencial muito grande no sentido de colocar em prática aquilo que ele está aprendendo, né? Então, por exemplo, a psicologia, ela tem a clínica de psicologia muito bem equipada. Para a medicina, nós temos lá o Hospital de Habilidades. Para a agronomia, nós temos a fazenda, né? Então, o suporte para o estudante, ele é muito maior aqui nessa instituição. Muito maior do que talvez até fora de Porto Velho. Tem instituições que não têm a estrutura que o Centro Universitário tem. Então, está aí o sucesso da instituição. Isso, e essa grande procura. E a gama de cursos, eu até trouxe minha cola aqui, lógico, né? Porque são muitos cursos. E aí, quando o psicólogo faz orientação vocacional, além de falar qual é a aptidão dele, é importante que a gente fale também onde tem o curso que ele tem mais aptidão, onde ele pode procurar, né? E aí nós temos aqui artes visuais, psicologia, educação física, fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem, odontologia, direito, ciências biológicas, farmácia, medicina, biomedicina, gastronomia, engenharia da produção, engenharia civil, engenharia mecatrônica, engenharia mecânica, engenharia de alimentos e por aí vai. Engenharia elétrica. Engenharia elétrica, agronomia. Se eu falhar algum, vão brigar comigo, né? Radiologia, zootecnia, nutrição, estética e cosmética, terapia ocupacional, música, a maioria não sabe que tem música. E é bacharelado. Isso, gestão de segurança privada, administração, medicina veterinária, serviço social, ciências contábeis, gestão comercial, gestão hospitalar, gestão ambiental, letras, negócios imobiliários, pedagogia. Então, ou seja... E uma coisa importante que a grande parte da população não sabe. Nós temos aqui um único curso, que é o curso de segurança pública, que ainda não começou, né? Demorou um pouco para o MEC aprovar, porque esse realmente é um curso muito... novidade, ele tem um monte de requisitos que não pode assim, ser aberto o curso para qualquer pessoa, é mais voltado para a segurança pública, para os policiais civis, militares, né? Então é algo também fantástico, pensando na segurança pública de nosso estado. Nós precisamos formar pessoas que cuidam da nossa segurança. Isso também, além de trabalhar a saúde mental, além de trabalhar o bem-estar, a segurança pública realmente é fundamental. Venha para a finca e venha conhecer a nossa estrutura. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Inovação, criatividade, liderança, determinação. Cada um com o seu sonho. O que eles têm em comum? A escolha. A escolha que faz toda a diferença. Venha para a Metropolitana. Nós iremos com você. Vestibular agendado 2020. Agende sua prova pelo site metropolitana-ro.com.br ou use a sua nota do Enem. Metropolitana. Escolha fazer a diferença. O futuro acontece a cada instante, a cada segundo que passa. Acontece na forma que nós nos comunicamos, que nos locomovemos, mesmo que não percebemos. O futuro está em constante construção. Vestibular de Mecatrônica Finca. Inscreva-se pelo site vestefinca.com.br. Agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Centro Universitário Aparício Carvalho. Com você, construindo o futuro. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. Olá,
eu sou o Dr. Luan Felipe Botelho Souza e eu sou o coordenador do curso de Biomedicina do Centro Universitário Aparício Carvalho. A Biomedicina oferece um curso de graduação inovador e alinhado às novas tecnologias e tendências da área da saúde. Além disso, temos os professores mais qualificados e a melhor estrutura de laboratórios. Tudo isso possibilita aos acadêmicos aulas práticas mais dinâmicas e com excelência. Toda a estrutura que você precisa tem na Finca. Bem-vindo ao Centro Universitário dos Seus Sonhos. Os laboratórios têm tudo de mais moderno para você praticar durante o curso. Aqui você pode viver uma experiência universitária única e completa. Agende a sua prova pelo site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Esse centro universitário poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas está aqui em Porto Velho, Rondônia. Centro Universitário Aparício Carvalho. Venha viver essa experiência. Voltamos com o Sala de Opinião, aqui com a psicóloga a doutora Daniela Cavalcante, que é a coordenadora do curso de Psicologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, Finca. Professora, muitas vezes aquele jovem encontra dificuldade, entra numa faculdade ou se não, até no segundo grau também, tem dificuldade de dar continuidade ao seu estudo. Falta um pouco de determinação e, na realidade, de força de vontade para vencer as coisas negativas que apresentam no dia a dia de qualquer pessoa. Mas o jovem é muito mais sensível a esse problema. E às vezes param de estudar por problemas tão pequenos e deixam a faculdade de lado, deixam o seu segundo grau de lado e esquecem que o futuro dele será muito importante se ele tiver uma formação. A senhora, como psicóloga, estudiosa nesse assunto, né, principalmente da juventude, dos problemas da adolescência, o que a senhora fala para esses acadêmicos, a senhora diz para essas pessoas que muitas vezes abandonam o seu curso no meio, deixam de frequentar a faculdade, por desilusão ou por desgosto, outros que a gente não acha difícil, acha difícil, a dificuldade de aprendizado. Entrando na temática das metas, né? Às vezes a pessoa, eu vou fazer um curso superior, aí vai lá, faz a matrícula dela, e aí começa a achar muito difícil, vem as problemáticas da vida, né? E na verdade ela não prepara a vida dela para isso. Ela determina, põe como meta, começa a fazer, mas não organiza a sua vida. Então, o que é necessário para esse aluno? A primeira coisa que ele tem que entender é que não é o ensino médio. Porque no ensino médio tem uma outra estruturação, tem uma outra formatação. O ensino superior, ele tende a ser mais puxado, ele tende a ser mais difícil. Então, ele precisa organizar a vida dele para isso. Eu sempre falo isso para os alunos, gente, qual é o horário de estudo de vocês? E aí, a maioria das vezes, eles nem têm isso organizado. Né? Então, a primeira coisa simples e básica, organizar o seu horário de estudo. Que horas que você vai tirar para estudar? Quantas horas por dia? Porque também não adianta estudar só na época das provas. Não adianta só... Que é o mal de uma grande maioria, né? Uma grande maioria. Não adianta só assistir a aula do professor. Por melhor que o professor seja, ele está ali para orientar, para te dar o caminho. O aluno é que tem que ir em busca. Nessa escolha do horário, nessa organização do horário dele, ele precisa entender o relógio biológico dele. Tem pessoas que são matutinas, são pessoas que são noturnas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Uma pessoa noturna, ela tem hábitos noturnos, ela tem disposição noturna. Então, o que é melhor para esse aluno? É melhor que ele arrume um horário à noite, de madrugada. Ele vai organizar a vida dele no sentido de que ele aproveite o momento que ele tem disposição. Né? Então, por exemplo, tem gente que chega da faculdade e aí vai assistir ainda um filme, porque não tem sono à noite, ele chega elétrico. Então, esse é o melhor horário para ele ir revisar o conteúdo, para ele estudar. Quantas horas ele vai ficar ali? Meia hora, uma hora, ele vai organizar a vida dele para isso.
Tem pessoas que são matutinas, aquelas pessoas que acordam muito cedo, que cedo já não tem sono, elas têm muita disposição de manhã e à noite a pilha já está acabando. Então essa pessoa ela vai organizar o horário dela para que ela tenha um horário de estudo pela manhã. Então ela vai acordar meia hora mais cedo para ela reler o conteúdo, para ela estudar. Ou seja, ela precisa organizar a vida dela nesse sentido de que agora ele é um estudante. Ele voltou a ser um estudante e que agora com uma carga muito maior, que é o que o nível superior exige. Então essas são dicas básicas, mas que ninguém para fazer. Quando a gente pergunta do aluno, que hora você estuda? Eles até acham graça. Ah, professora, só antes das provas. Professora, o comportamento do aluno, né, acabou o segundo grau e entra numa instituição. Como é que é essa evolução e esse comportamento, da mudança de comportamento de uma escola de nível básico, né, para o superior? Ele chega aqui achando que vai ser igual, aí não tem nada igual. Primeiro, a questão do conteúdo. Como eu falei, o professor ele vai nortear o caminho, o aluno tem que ir em busca. Então, por exemplo, eu tinha uma matéria eu tinha uma disciplina de psicanálise, eu tinha ali em 60 horas que trabalhar 25 livros. Então, o que eu fazia? Em uma aula, cada aula era um livro. Então, eu passava o conteúdo de um livro em uma aula. Mas qual foi o horário, qual foi o tempo que o aluno teve para ler aquele livro? Será que se ele não ler, se ele ficar só com a aula, ele vai dar conta de saber psicanálise depois? Então, o caminho é dele. Ele precisa se autoconduzir. E às vezes ele fica esperando muito do professor. E não há essa possibilidade, porque o caminho, o professor ele vai te entregar a ementa, vai te falar o conteúdo e ele precisa trilhar o caminho dele. E essa mudança, por exemplo, de comportamento, do modo geral, do aluno que sai do segundo grau para a universidade, o que acontece com ele? Qual o comportamento dele perante ele mesmo? Como ele se comporta em sociedade? Existem 2 comportamentos básicos do aluno que entra no primeiro período, né? E aí depois de um tempo ele vai se ajustando. Um deles é muito difícil, eu não dou conta, eu tenho um problema de aprendizagem, e aí fica ansioso. A faculdade está puxando muito. Está puxando muito, aquele professor é muito ruim, né? E aí tem um pouco disso. E tem aquele outro aluno que ele vem muito ligado nessas questões de redes sociais, muito ligado ali no celular, e ele esquece de que ele precisa daquele momento presencial ali. Então, ambos, eles não irão conseguir, eles terão maiores dificuldades. O que eu preciso? Eu preciso mesclar. Eu vou utilizar as redes sociais, eu vou utilizar o celular, eu vou usar a tecnologia a meu favor, com certeza. Eu vou precisar ter um suporte maior do professor, de outros profissionais no primeiro momento também. Então, a gente entra novamente naquela questão da autorregulação. Ele precisa trilhar o caminho dele, ele precisa se organizar. Professor, as redes sociais, elas realmente são importantíssimas, mas elas são extremamente prejudicial, muitas vezes, para o comportamento de um aluno, de um acadêmico em sala de aula. Né? O uso indevido, com certeza. Isso tem prejudicado muito, né, os alunos. Tem prejudicado. O professor ele tem que concorrer ali com os vídeos, com os memes, o tempo todo. E o aluno, às vezes, ele esquece o tempo, ele nem tem noção do tempo que ele está perdendo ali. Se ele usar esse tempo que ele está perdendo nas redes sociais, conversando, colocando risos, né? O tempo que ele perde nisso, se ele estivesse estudando, com certeza ele seria um aluno excelente. Hoje a juventude lê menos do que antigamente? A juventude nem quer ler mais. A juventude, infelizmente, ela já vem com essa demanda de querer a coisa mastigada, de querer resumido, não sabem nem o que é uma Barça, né? Eles já pegam na internet, é a era do Ctrl+C, Ctrl+V, e aí eles não querem ler nada.
Infelizmente, eles não querem ler. Pensando nisso, né, a instituição ela tem, no primeiro período, a disciplina de leitura e interpretação de textos técnicos. Por que foi pensado essa disciplina para o primeiro período? Porque é esse aluno aí que a gente vai trabalhar. É o aluno que não quer ler, que não gosta de ler, porque ele vem com uma outra realidade, né? Ele vem com uma outra cabeça, e aí ele quer tudo mastigado, ele está acostumado no Ctrl+C e Ctrl+V, e aí ele vai lidar com uma realidade completamente diferente. Ele precisa ler sim, ele precisa interpretar sim, escrever bastante, e isso vai ajudar ele, inclusive, para a vida, vai ajudar ele para um concurso, porque como é que são as provas hoje em dia nos concursos? Meia folha de texto para você interpretar, e a partir dali você inferir o que é que está sendo solicitado. Né? Porque o comando ele também vem intrínseco a essa interpretação. Se a pessoa não entende, não interpreta o comando do que está sendo dito na prova do concurso, na prova do ENAD, na prova do Enem, ele marca a questão errada não por não saber, mas porque ele não interpretou adequadamente. E aí ele acaba indo mal. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Inovação, criatividade, liderança, determinação. Cada um com o seu sonho. O que eles têm em comum? A escolha. A escolha que faz toda a diferença. Venha para a Metropolitana. Nós iremos com você. Vestibular agendado 2020. Agende sua prova pelo site metropolitana-ro.com.br ou use a sua nota do Enem. Metropolitana. Escolha fazer a diferença. O futuro acontece a cada instante, a cada segundo que passa. Acontece na forma que nós nos comunicamos, que nos locomovemos, mesmo que não percebemos. O futuro está em constante construção. Vestibular de Mecatrônica Finca. Inscreva-se pelo site vestefinca.com.br. Agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Centro Universitário Aparício Carvalho. Com você, construindo o futuro. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. Olá, meu nome é Carla Rezende, sou coordenadora do curso de Estética e Cosmética da Faculdade Metropolitana. Em perfeita sintonia com o vasto e crescente mercado mundial da beleza, a Faculdade Metropolitana oferece o mais completo curso superior de tecnologia em estética e cosmética. Nossa faculdade possui uma infraestrutura com sofisticada tecnologia, onde o aluno vivencia a experiência de atender clientes reais, abordando desde a avaliação, escolha do melhor tratamento e execução das técnicas. Aqui, eles são estimulados a desenvolver o raciocínio clínico, elaborando seus próprios protocolos, podendo contar com produtos de primeira linha e equipamentos modernos de marcas renomadas no mercado. Toda a infraestrutura e tecnologia a Metropolitana oferece para você. Bem-vindo ao Centro Universitário dos seus sonhos. Os laboratórios têm tudo de mais moderno para você praticar durante o curso. Aqui você pode viver uma experiência universitária única e completa. Agende a sua prova pelo site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Esse centro universitário poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas está aqui em Porto Velho, Rondônia. Centro Universitário Aparício Carvalho. Venha viver essa experiência. Voltamos com sala de opinião, aqui conversando com a professora Daniele Cavalcante. Ela é coordenadora do curso de Psicologia do Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Professora, nós sabemos que os problemas, como já falamos, sociais são muitos, as dificuldades são muitas.
E a psicologia vem ajudando muito nesse quadro, tentando dar suporte, né, às pessoas, melhorar o seu nível de vida, né, em termos principalmente mental, psicológico. Por que fazer psicologia? A gente faz essa pergunta. No primeiro período, né, geralmente é a pergunta base, a pergunta-chave do aluno, por que ele escolheu psicologia. E aí nós temos algumas respostas dadas por eles, né? Então muitos dizem, porque eu quero ajudar o outro, eu gosto de ajudar o outro. Alguns dizem, porque eu quero resolver os meus problemas. E isso tudo é verdade, né? Então a psicologia, ela realmente é a ciência do comportamento humano, e aí eu tenho condições de ajudar o outro baseado nesse conhecimento. É verdade também que eu consigo me ajudar, eu consigo resolver os meus problemas. No entanto, não só fazendo psicologia. Tem uma série de pré-requisitos ao longo do caminho que, inclusive, nós orientamos os alunos de que eles façam psicoterapia, né? Porque atrelado a isso você será um profissional melhor, né? E fazer psicologia, porque psicologia ela é o curso... Eu nem gosto muito de falar isso, né? Porque parece assim que a gente está comemorando com uma coisa ruim. É o curso do futuro, né? Por que eu não gosto de falar? Porque com as problemáticas, com as crises sociais, com os desmandos, com o desequilíbrio emocional, com a depressão, com o suicídio, com tudo isso, a psicologia cresce. Então é nesse sentido que eu digo que é ruim falar, né, que é a profissão do futuro. Mas por outro lado, que bom que eu posso estar nesse futuro, que bom que eu posso contribuir para esse futuro, né? Então aqueles alunos que se veem como um aluno capaz no sentido de atuar nesse futuro, que já tem apresentado uma série de problemas, então que ele venha para a psicologia. Porque com certeza ele vai ser muito bem aproveitado, ele vai ser muito bem-vindo nessa profissão que tende a crescer cada vez mais. A senhora, como coordenadora do curso de psicologia, professora, quais são as principais demandas do seu curso? Tudo isso que a gente vem comentando, né? Depressão lá em cima, todo dia, toda hora, pessoas batendo a porta, não só da psicologia, mas dos consultórios particulares, das igrejas. Suicídio, por conta desse ser humano frágil que falávamos, suicídio e diversas psicopatologias surgindo, né? Psicopatologias novas, síndromes novas, que vêm surgindo e que a psicologia tem que estar acompanhando e tratando. Então as demandas elas têm sido diversas, mas essas são as principais. As pessoas estão muito mais sozinhas, isoladas, desamparadas? Com certeza. Não há nem tempo para isso. Se uma pessoa quer desabafar, ela é vista como fraca. Se uma pessoa está chorando, todo mundo vem e diz assim, não chora não, isso é besteira. Coisa de fraco, né? E aí, nisso, o ser humano que sofre, o ser humano que tem alguma angústia, ele fica sozinho. Ele está cada vez mais sozinho. E todos temos. Todo mundo tem algum momento que está angustiado, que está triste, que está ansioso. E aí ele acaba se isolando, porque ele tem que ser um indivíduo equilibrado. Nós já falamos várias vezes aqui, vamos voltar a falar. Um fator que contribuiu muito para esse isolamento foi as redes sociais, né, professora? As pessoas não conseguem de forma nenhuma conversar uma com as outras e as redes sociais substituiu as pessoas, mas não tem sentimento, né? Tem um lado bom disso, ela pode ser muito bem aproveitada, mas infelizmente tem o lado nocivo, tem um lado ruim, e um deles é esse, é o distanciamento. Eu não quero lidar com o outro, então é melhor eu ficar aqui com o aparelho, é melhor que eu fique com a máquina. Professora, eu acho que isso um dia nós vamos ter que descobrir, porque nós estamos adoecendo com esse quadro, né? Porque é um quadro doentio. Com certeza. E hoje na psiquiatria nós já estudamos, né, as patologias relacionadas às redes sociais.
e as fantasias, né, o grande mal em que nos causa. Lógico, tem vários fatores importantíssimos, interessantíssimos, mas o lado ruim nós temos que realmente estar ter bastante cuidado. Se antecipar. Com relação à grade do seu curso, professora, quais são as novidades da grade? Houve mudança? Como que é a grade do curso de psicologia e como está estruturado o curso? A psicologia, ela tem essa preocupação de acompanhar esse homem moderno, né? Então, nós temos hoje disciplinas, no primeiro momento, disciplinas voltadas para a área da saúde, né, que temos anatomia, fisiologia, genética, porque é a base do ser humano. Depois nós entramos nas psicologias do desenvolvimento. Então, desenvolvimento da infância, da adolescência, da idade adulta, do idoso, para entender esse processo de desenvolvimento. Nós temos também todas as psicopatologias, desde as mais antigas, inclusive as mais atuais, né? Então, estudar a evolução disso e, inclusive, o tratamento. Temos o foco das psicoterapias, das diversas psicoterapias que tem à disposição na psicologia, e aí depois nós entramos nas áreas. À medida que o curso vai avançando, chega o momento em que entramos nas áreas. Então, as áreas de hospitalar, a própria psicologia organizacional, clínica, ambiental, as diversas áreas da psicologia. E o aluno ele vai paulatinamente, na verdade no primeiro período ele tem um prévio contato com todas essas áreas, mas ele vai aos poucos conhecendo e à medida que ele vai conhecendo, ele vai entrando nos estágios, ele vai entrando em contato com a prática da psicologia. Quem faz psicologia, professor? Quais são o perfil desse aluno que escolhe psicologia? Pessoas voltadas para o social, pessoas que de uma certa forma, utilizando a resposta do aluno do primeiro período, eu vim para a psicologia porque eu quero ajudar o outro. Essa é a demanda primordial, ele precisa querer estar onde os outros estão, ele precisa ter essa disposição para ajudar o outro, para a escuta, né? Então, o psicólogo, ele ouve muito, para a partir do que ele ouve, ele poder interferir, para ele poder trabalhar um processo terapêutico, né? Então, tem que estar intrínseco a essa pessoa esse desejo de estar com o outro, de se relacionar, ter um bom relacionamento interpessoal. Esse é o principal perfil do aluno da psicologia. E que ele goste de ler, porque a psicologia ela é bastante teórica. Tem muita teoria no curso de psicologia. Às vezes o aluno ele diz assim, não, mas dá para resumir, dá, mas muitos cursos eles têm muita teoria e a psicologia é um deles. Temos prática, temos bastante prática, mas tem um determinado momento que ele é teórico. E ser um bom observador também, né? Com certeza. Observar os comportamentos das pessoas. Isso. Professor, no início do programa nós falamos sobre as metas para 2020. Nós estamos chegando ao final do programa e eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho quais são as dicas para que possamos conseguir a plena felicidade em 2020. Em 2020, né? Então, recapitular. Sair do papel a meta que foi determinada para que isso se transforme em ação. E aí é algo que parece um clichê, mas é a realidade. Cuidar da sua saúde, cuidar da saúde mental. Como é que eu faço para cuidar da saúde mental? Se desconectar um pouco dessa poluição nociva, né? As informações prejudiciais, cuidar, ter um momento de desabafo, de conversa com alguém, seja um profissional ou não, mas alguém que esteja ali disposto a te ouvir, a compartilhar contigo os teus problemas. Então, entrar nessa questão mesmo de saúde mental. Cuidar da saúde física,
porque um caminha com o outro, né? Então a saúde física, a alimentação, tudo isso, queira ou não, é importante. Não é à toa que todos falam a mesma coisa. Ter 8 horas de sono, mas a minha vida é corrida, não tenho como. Então, se organize. Se organize nesse sentido. Para você se cuidar, você precisa de quê? Não só ir atrás da sua meta, mas cuidar da saúde mental, cuidar da saúde física, cuidar da alimentação, né? Cuidar do espiritual, cuidar do outro que está ali com você no dia a dia. Isso tudo. Cuidar do meio ambiente, né? Cuidar do meio ambiente. Mas está bem. Esse todo, na verdade, ele te leva para um ano melhor, para uma vida melhor, ele te leva para a felicidade. Professora, vamos em busca da felicidade. Muito obrigado pela sua ter estado e vindo aqui conosco nesse programa Sala de Opinião. E o depoimento da senhora é muito importante para todos nós, para a sociedade. Obrigada. Muito obrigado. Aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Inovação, criatividade, liderança, determinação. Cada um com o seu sonho. O que eles têm em comum? A escolha. A escolha que faz toda a diferença. Venha para a Metropolitana. Nós iremos com você. Vestibular agendado 2020. Agende sua prova pelo site metropolitana-ro.com.br ou use a sua nota do Enem. Metropolitana. Escolha fazer a diferença. Estamos no laboratório de microscopia da faculdade, onde os alunos analisam os elementos celulares nas amostras de sangue, que chamamos de hemograma. Isso garante a associação dos aprendizados nas aulas teóricas com os achados clínicos nas aulas práticas. Sou professora Tássia Ferreira, professora de hematologia do curso de biomedicina do Centro Universitário Aparicio Carvalho. O futuro acontece a cada instante, a cada segundo que passa. Acontece na forma que nós nos comunicamos, que nos locomovemos, mesmo que não percebemos. O futuro está em constante construção. Vestibular de Mecatrônica Finca. Inscreva-se pelo site vestefinca.com.br. Agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Centro Universitário Aparicio Carvalho. Com você, construindo o futuro. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. Bem-vindo ao Centro Universitário dos Seus Sonhos. Os laboratórios têm tudo de mais moderno para você praticar durante o curso. Aqui você pode viver uma experiência universitária única e completa. Agende a sua prova pelo site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Esse centro universitário poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas está aqui em Porto Velho, Rondônia. Centro Universitário Aparicio Carvalho. Venha viver essa experiência.